turma, eu acho que é aqui que... Não, porque teve um voto do senhor semana passada que eu pedi, que eu sou relator, e eu pedi para adiar, não foi? É isso? Porque o senhor está aqui por isso, né? Sustentação, só reclamante. Isso. É o que eu estou explicando aí. É o 10.607. Vou fazer, né? Vamos lá? Aposto aí. É o último, velho. Então, saudando a presença da doutora representante do Ministério Público, os ilustres colegas que compõem a 9ª turma, dos senhores advogados, demais presentes, declaro aberta a sessão. Senhor secretário, para o pregão do processo, respeitando a ordem regimental, por favor. Com início a sessão dos processos físicos, designada para às 13h30. Okay. Processo número 9 da pauta. Tem sustentação oral. É o RO número 1289, 2015-069. Relator, doutor Ricardo Marcelo Silva. Revisor, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Os recorrentes são Samarco Mineração S.A. e Vix Logística S.A. E recorrido Humberto Wagner Ventura. Quem é que vai sustentar a sessão? Ah, tá. É só assistir ao julgamento? Está presente para assistir ao julgamento doutor Eduardo Augusto Gonçalves Darras, pela segunda recorrente Vix Logística, 9 da pauta. Com a palavra o ilustre relator para, se quiser, ir diretamente à conclusão do seu voto. Senhor presidente, é opção minha ir diretamente à conclusão do voto. Havendo necessidade, eu voltarei aos fundamentos. Eu conheço dos recursos, eu, no mérito, dou-lhes provimento parcial para absolver as reclamadas do adicional de periculosidade, limitar a condenação ao adicional de insalubridade em grau máximo, mantidos os reflexos e as obrigações de fazer reconhecidos pela sentença, com observância das alterações procedidas pela presente decisão. Absolver as reclamadas de adicional de horas extras em relação à 9ª, 10ª, 11ª e 12ª horas extras excedentes à 44ª semanal, horas extras de intervalo intra e interjornada, dobra dos feriados e reflexos. Multa prevista no artigo 477 da CLT, indenização por danos morais sob fundamento de situação degradante de trabalho e reduzir a indenização por danos existenciais ao patamar de R$ 5.000 e os honorários periciais ao patamar de R$ 1.500 para cada perícia. Insalubridade e horas in itinere. Eu altero, senhor presidente, o valor da condenação para R$ 50.000 e das custas para R$ 1.000 ainda pelas reclamadas, sendo a segunda reclamada subsidiariamente. É o voto, senhor presidente, que trago à sessão. Obrigado. Doutor, fala por quem? Não, ele está só assistindo. Está só assistindo? Pela VIX. Ah, tá. Com a palavra, então, doutor, o revisor, doutor Alexandre. Presidente, com a devida vênia, eu apresentei uma divergência no sentido de ampliar o provimento dado pelo relator para absolver as réis da indenização por danos existenciais, porque eu entendo que o trabalho nas férias e mesmo o acidente naquelas circunstâncias não são suficientes para causar dano existencial. É um ato, uma convocação só, e por infelicidade aconteceu de fato o acidente, então eu não vejo como suficiente para se deferir a indenização por dano existencial. A minha divergência é nesse sentido. Com a palavra o relator, se quiser defender seu voto. Senhor presidente, eu vou manter o voto, mesmo porque foi reduzido, né, eu entendi que pelos marcos autorizadores do deferimento do pleito de indenização, eu só apenas reduzi, eu mantenho o voto. Como voto o terceiro votando, doutor Márcio. Eu vou acompanhar o relator. Relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator, vencido, só parcialmente, né? Vencido parcialmente o doutor Alexandre quanto à indenização por danos existenciais. Obrigado, silêncio.
Processo número 2 da pauta é o RO número 743/2014-109. Relator, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, revisor, doutor Ricardo Marcelo Silva. Os recorrentes são Unimed Belo Horizonte, Cooperativa de Trabalho Médico, e Marçal Lima da Silva, recorridos os mesmos. Inscritos para sustentação oral, os doutores Marco Antônio Oliveira Freitas, pelo reclamante recorrente Marçal, e o doutor Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, pela Unimed Belo Horizonte. 2 da pauta. Não vai ter adiamento. Senhor presidente, eu estou vendo aqui que esse processo é patrocinado, se o senhor me permite, por 2 advogados que são costumeiros na lida da advocacia aqui em Belo Horizonte, doutor Marco Antônio, doutor Flávio, e eram habituês, frequentadores do Sejusc. E lá eles costumavam fazer acordo. Então, quem sabe não seria o caso de retirar de pauta e remeter lá para o Sejusc para eles tentarem uma conciliação nisso lá, se for do interesse deles. Doutor Flávio, doutor Marco Antônio? Excelência, eu até tinha peticionado, né, porque a gente estava entabulando um acordo, só que como o processo entrou em pauta, aí o pessoal lá não então, assim... eu não tenho autonomia para decidir, Excelência, tudo mas bem. Se for uma conversão do julgamento em diligência de ofício, talvez. Fica o dia pelo de não dito. ofício, então, né? Vossa Excelência que sabe, Vossa Eu acho que Excelência... tem só uma petição nos autos, quem atravessou foi o reclamante, pedindo adiamento. Não é bem o adiamento, quer ver? Mas eu, como já estava em pauta, eu não quis, como relator, tomar essa decisão de forma... Presidente, você me permite, a gente até tinha, quando a gente estava com a tratativa lá na Unimed, a gente tinha até solicitado no Sejus. Então, acho que foi assim, não sei se foi em virtude do trâmite Andou mesmo. ligeiro aqui. Aí eu até peticionei pedindo realmente para remeter para o Sejus. Então, foi essa Então, o senhor não tem mais interesse, então? Não, nós temos interesse, só que aí... Empresa que não tem. Então é isso, repetindo, né? Então eu já estava com o processo em pauta, eu não quis deliberar sozinho pelo adiamento aqui proposto pelo reclamante, que exatamente ele entrou com um pedido, requerer o adiamento do julgamento dos recursos interpostos pelas partes, em virtude da possibilidade de acordo. Em consequência, requer ser os autos remetidos ao Sejusc. Então é isso. Quem participa do julgamento... Doutor Ricardo, doutor Alexandre. Doutor Ricardo concordaria com... Não, eu não tenho objeção nenhuma, mesmo porque eles são frequentadores lá, sabe como é que funciona? Costumam fazer acordo lá. Se der acordo, bem, se não der, volta em julho. Eu também, né? Provavelmente eu Pode ser não assim mais também, estarei. né? Então fica deliberado, então, remeter para o Sejusc, por unanimidade de votos, na sessão deliberou-se remeter os autos para o Sejusc, né, que fala, segundo grau, com a finalidade de incluir o feito na pauta de conciliação, atendendo ao requerimento escrito do reclamante. Tá certo? Ou apresentou um pouco antes? Obrigado. Tem essa petição, já está nos autos eletrônicos. Ok? Não, é físico, né? Estou confundindo, né? Tá bom, está nos autos físicos, esse caso é físico mesmo, tá certo. Próximo. Pelos meus registros, por processo físico, não há outros advogados presentes. Seguindo a pauta, há anotação de divergência no processo número 10 da pauta, que é o AP número 1805-1998-022. Doutor Ricardo Marcelo, relator, doutor Alexandre, revisor. 10 da pauta. Doutor Ricardo, 10 da pauta, se preferir, pode ir diretamente à conclusão. Conheço e nego. Fixos custos pelo exequente, 44,26, isento. Doutor Alexandre. Nesse caso aqui, presidente, a divergência que eu lancei é porque eu verifiquei que não decorreram 5 anos entre o arquivamento último e a pronúncia da prescrição. Primeiro o arquivamento último foi em 6/8/2013
e a prescrição foi pronunciada em 27/4/2018, portanto, cerca de 4 meses antes de se concluir. E, na origem, se aplicou a prescrição bienal, de sorte que eu dou provimento para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem. Doutor Ricardo, gostaria de prestar Mantém, porque eu estou baseado aqui no arquivamento de 3 de maio de 2001, folha 112 e 1150. Eu estou emprestando isso, mesmo valor jurídico do disposto no parágrafo 2º do artigo 40 da LEF, né, Lei de Execução Fiscal. Eu estou entendendo... Mantendo seu voto. Mantenho o voto. Doutor Márcio. Eu vou acompanhar o relator. Então, fica, então, proclamado o resultado nos termos do voto do relator, vencido o doutor Alexandre, no caso aqui seria o revisor, que dava provimento para afastar a pressão intercorrente. Correto? Próximo. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, não há outros processos com divergência. Então, ficam proclamados os resultados dos processos físicos da pauta de hoje, nos termos dos votos proferidos pelos relatores respectivos. Muito obrigado. Próximo. Agora, PJE. Com início a sessão do PJE, das 13h40, de relatoria do doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Advogados inscritos. Verdade. Observando a precedência das inscrições e os advogados presentes, o primeiro processo é o 13 da pauta, é o RO número 10.428/78/2017. Muito lento para abrir. Demora um pouquinho. É bom que demora um pouquinho. Posso continuar? Espero. Só um segundo. Estou abrindo. Lento. Assim. Deixa eu desligar o outro. Qual que é o nome do processo? Sim, é o 13 da pauta, é o RO número 10.428/78. Recorrente a Ilmara Lopes Santana e recorridos do Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. Está inscrita para a sustentação oral, doutora Renata Cristina Risse Guide, pelos recorridos, Banco Bradesco e Bradesco Vida e Previdência. 13. Muito bem. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É a minha proposta de voto. Vossa Excelência está falando pelo banco e pelo Previdência também? Isso. E pela Previdência Privada? Gostaria de fazer a sua sustentação? Não, Excelência. Retorno a palavra se eu Vamos tiver ter. algum voto divergente. Tá, já. Segundo votante, doutor Ricardo. De acordo. Doutor Alexandre. De acordo. Fica, então, proclamar o resultado nos termos do voto do relator, no caso. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Processo número 10 da pauta, é o RO número 10.235/18/2017. Recorrente é Sérgio Ronaldo de Camargo. E também TSA, Tecnologia de Sistemas de Automação S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Carlos Henrique Ângelo Passos, pelo recorrente Sérgio. 10. Sérgio. Muito bem. Eu estou, como relator, estou conhecendo dos recursos. E, no mérito, eu nego provimento ao recurso reclamante, dou parcial provimento ao recurso reclamado para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. Doutor, o senhor pode fazer a sustentação oral. Excelência, nesses termos aí, estou de acordo. Está ok? Como voto, doutor Ricardo? De acordo. Doutor Alexandre? Também de acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Próximo.
Processo número 7 da pauta é o ROPS número 10.191.24/2018. Recorrente é Laticínios União Total Limitada e está inscrito para sustentação oral o Dr. Donovan Duarte de Oliveira, pelo recorrente Laticínios. 7. Excelência, me desculpe, eu não quero ser inoportuno, não, mas só para eu me organizar. Mesmo sendo processo adiado, eu teria que aguardar a sala do... Essa tem sido a... Tem jeito de trazê-lo para o alpendre aqui, não, no início? A sessão dele é 14h20. Você tem uma sessão em outro... Não, senhor. É porque o horário da sessão está marcado. Né? Ainda não chegou o horário da sessão. Na verdade, a sessão dele... É porque tem outro advogado. É o outro advogado. Isso é que é o problema. Perfeito, é porque eu me apeguei ao regimento, segundo o qual os adiados têm a preferência. É porque foi marcado o horário. É porque aqui abre por salas. Mas que horário que nós estamos agora? 14. Só 14. O horário do processo adiado foi marcado para 14. Só se na hora que tiver 14h25, se tiver muito, pode chamar. O problema é que eu tenho outro advogado, eu não sei se... Agora o outro advogado fez sustentação, né? Já fez. Pode anular, né? Mas e se ele vier aqui para fazer a sustentação? Pois é. Aparecer aqui depois... Para ver o voto, né? Ele pode se vir, ele né? aparecer às 14h20. Sem problema. Pode causar nulidade. É melhor aguardar só um pouquinho. O tempo passa rápido. Vamos lá. O processo número 7, eu sou o relator, meu voto é nos seguintes termos. Eu estou conhecendo o recurso da primeira reclamada, presentes os pressupostos de cabimento e admissibilidade, no mérito, nego-lhe provimento, adotando as razões decididas da sentença conforme autorização contida no artigo 895, inciso 4º da CLT. É minha proposta de voto. O doutor só fala pelo... Primeira reclamada. Recorrente? Isso. Pode falar, então. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes da mesa. Não vou me estender muito, né? Só vou sustentar no que trata da alegação de grupo econômico, que foi deferida pelo juiz de primeira instância. Ocorre que as empresas, elas são empresas do mesmo ramo, mas que têm uma atuação no mercado diferente, diversa. E, no decorrer do processo, o reclamante levantou várias questões que geraram um pouco de confusão na hora do outro magistrado realizar as análises dos requisitos de grupo econômico. Mas, no caso, insta aqui ressaltar que a Laticínios União, hoje, ela se encontra em recuperação judicial, ela realmente reconhece todas as verbas devidas ao reclamante, né? Se tratam de verbas rescisórias, e o que pega, no caso, o que foi um pouco exacerbado foi a questão de realmente as empresas elas não atuarem no grupo econômico. A Bonquer, que é a segunda reclamada, ela atua no ramo de marketing, e as duas empresas elas têm um contrato de representação que a Bonquer se comprometeu a representar a Laticínios União através dos queijos, né? Ela pega os queijos e vende os queijos no mercado, ela introduz os queijos no mercado através de uma boa... um bom relacionamento com vários clientes, diferente da Laticínios, que se encontra em Ibiá. A Bonquer se encontra em Belo Horizonte. Então, no caso, ela teria um contato maior com as empresas aqui de BH, onde a venda é mais elastecida. E, assim, no decorrer da instrução processual, parece que houve um pouco de confusão. O reclamante realmente, ele direito dele, né, juntar todas as provas que ele entende pertinente, mas é só isso que eu queria que Vossas Excelências chamasse um pouco da atenção nesse caso, que realmente não houve esse tipo de confusão, não houve o preenchimento de todos esses requisitos do grupo econômico, e a gente pede a reforma da sentença nesse ponto. Então, doutor, eu sou relator, indo diretamente ao ponto levantado da sustentação oral, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu vou manter minha proposta de voto. Eu aqui examino a questão do grupo econômico, verifiquei que, no caso dos autos, as reclamadas não possuem sócio em comum, mas o administrador, o sócio-administrador Carlos Maurício Pinheiro Silva, ele faz parte do quadro societário da segunda reclamada, que é composto por suas filhas Flávia Mendonça Pinheiro de Melo, Mariana Mendonça Pinheiro de Pinho Tavares. Frise-se que Mariana já foi sócia da primeira reclamada,
como se pode ver as folhas 31. Merece registro ainda o fato de as empresas exercerem as atividades correlatas em si, com efeito. A primeira reclamada tem dentro de suas atividades a fabricação de laticínios. E a segunda, o comércio atacadista de leite e laticínios e varejista de laticínios e frios, dentre outros. Ou seja, uma produz, a outra vende. E a prova oral corrobora a existente coordenação entre as empresas com a formação de grupo econômico familiar entre elas. Nesse contexto, eu estou entendendo correta a sentença que reconheceu a formação de grupo econômico. Nessa condição, condenou os reclamados solidariamente ao pagamento das parcelas deferidas ao reclamante. Como vota o doutor Ricardo? De acordo. Doutor Alexandre? Também de acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Ok, muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Doutor Rodrigo, a próxima sessão com o advogado presente Sim. é de 14 horas. E são 13 horas e 53. Se Deus acabar? Com advogado, sim. Tem dois, doutora Raquel e doutor João Braulio, estão ausentes. Deus acabar. Termina a sessão. Termina a sessão. Né? Como é que é? Obrigado. Sim. A anotação... Mas é dos 14 horas, nós estamos mantendo. Não, mas termina essa que está aberta. Já acabar a sua sessão toda. Né? Não vai dar tempo, não. São só 5 minutos. Podemos adiantar Bora, também, né? Vamos adiantando. Vamos adiantar, então. Tá certo. Vamos lá, então. A anotação de divergência no processo com sustentação é no 36 da pauta. É o RO número 1224568. 36. 36 na pauta. Eu sou o relator. Deixa eu abrir aqui. 36 é uma divergência do doutor Alexandre, que só defere a justiça gratuita. Ele isenta. Mas o doutor Ricardo Marcelo está acompanhando o relator. Põe o relator. Ok. Mantém seu voto, doutor Alexandre? Mantém. Então fica vencido o doutor Alexandre quanto à justiça gratuita, não é isso? Quanto à justiça gratuita, no mais, prevalece o voto do relator. A próxima divergência apontada é no 2 da pauta, é o ROPS número 10048, 76/2018. Doutor Ricardo Marcelo diverge, que exclui a responsabilidade subsidiária, mas está vencido. Doutor Alexandre, com o relator. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Okay. Só um segundo. Companhia Energética de Minas Gerais, tá. Eu acompanho o relator porque entendo que não é o caso de comprovar que eu estava... O reclamante foi contratado pela primeira vez. Subsidiariedade de ente público. Aqui aqui a terceirização é lícita, né? Não se discute isso. Não demonstrou acompanhamento. Aqui não ficou, segundo o meu voto aqui, no meu entendimento, não ficou comprovada a fiscalização. Isso, tá bem. Tudo bem. Fica vencido, então, nesse aspecto, quanto à responsabilidade subsidiária, doutor Ricardo. Próximo. No 3 da pauta, que é o RO número 10.115.09/2018, doutor Alexandre parece-me que ressalva, não determina a remessa dos autos à Justiça Comum. É porque não tem jeito. Até a Vossa Excelência fez outros votos, já não. É porque é impossível remeter isso. Questão de técnica, né? Justamente. PJE compatibilidade. Nosso PJE é incompatível com o PJE da Justiça Comum. Então a gente não consegue remeter. Esse aqui é aqueles de Betim, né, que estão assolando aqui a nossa. São dois. Então, diante da correta, determinam que após o trânsito em julgar. Então, aqui é só negar provimento, né? Vai extinguir e manter a sentença. Então, é negar provimento. Tá, Vossa Excelência é relator de outros tantos nessa sessão que tomou essa providência. Perfeito. É por causa de incompatibilidade, né? Então, justamente, aqui é manter a sentença. Conhecer o recurso no mérito, no caso aqui, sem divergência, negou provimento. Ponto. Ok. Só retirar a remessa. E lá no último parágrafo dos fundamentos, retira também, porque aí já... Vou tirar na conclusão também. Isso. Para não pegar quebrante. Remessa para a Justiça Comum. Justiça Estadual Comum. 12, né? Na conclusão também, tá? Próximo. Tem divergência apontada no 12 da pauta. É a mesma situação.
12, é a mesma coisa, né? Então, também adequar aí para... Só negar provimento. Isso. Sentença já foi pela improcedência, pela incompetência, não é isso? É retirar a remessa. Mesma coisa, mesma praça, mesmo banco, mesma flor e mesmo jardim. Tá certo. Poeta da turma. Essa música é de quem mesmo? Essa música é do... É antiga, viu? Essa música, sabe quem? Acho que é do Moacir Franco. Jovem Guarda. Moacir Franco. Acho que é Ronivon. Ronivon, exatamente. Acho que é Ronivon. É Ronivon? Eu acho. Não é da minha época, não. Nasci depois. Não, nasceu depois. É da nossa. Vamos lá, Você nasci nem depois. conheceu o Ronivon com cabelo comprido. Ixi, não é da minha época. As minhas tias gostavam. Eu lembro elas falando. A divergência apontada no 20 da pauta, que é o RO número 1073692-2017. 20, vamos lá. É questão de o ajuste da data limite da condenação. Esse aqui, o 20, eu já fiz essa adequação pegando o último dia trabalhado, tá, doutor Alexandre? Pois não. Que já adequei aqui, ó, exatamente. Eu vou ler a conclusão, como é que ficou, tá bom? Aqui. Eu verifiquei realmente, Vossa Excelência tinha razão. Aqui, ó. Acho que foi o perito que levou a erro, induziu a erro, porque ele constatou que até o final do contrato em 14, não é isso? A mínima data aqui, ó. E deu-lhes, aqui, ó, e no mérito, deu-lhes parcial provimento ao recurso do reclamante e da reclamada para determinar que até 24/3/2015 a atualização monetária será pela TR, de 25 de março de 2015 a 10/11/2017 pela IPCAE, e a partir daí... a partir de 11 do 11 de 2017, novamente a TR. E ainda ao recurso da reclamada para limitar a condenação ao pagamento adicional de periculosidade e reflexo ao dia 13/11, okay, de 2017. E limitar a exposição a agente de vibração ao período compreendido entre 1/6/95 a 31 de janeiro de 2011, que deverá ser observado quando do fornecimento de novo. Essa insalubridade aqui é só para fornecimento do PPP, tá? E eu fiquei vencido quanto ao recurso reclamante, quanto às horas extras decorrentes da supressão do intervalo para refeição e descanso. E ficou mantido o valor da condenação. Perfeito? Vencido? Como assim? Eu acho que o intervalo, o juiz tinha dado, e eu estava mantendo a sentença. Ah, tá. Ok? Ah, não, tá certo. Já fiz adaptado. Eu já fiz o voto aí adequado. Então, fica proclamado o resultado, já com essa retificação do dia 13/11 de 2017, a limitação do adicional de periculosidade, ok? Já foi feita a adequação antes da sessão. Tá. Próximo. Dá para iniciar a sessão de 14 horas. Então, vamos começar, então. Tá? Então, interrompe agora. Depois a gente volta. 14 horas. Para no 20º. Sessão de 14 horas, doutor Ricardo Marcelo. 14? É ele mesmo? 14 horas. Okay. Para a sessão de 14 horas, considerando os advogados presentes, o primeiro processo é o 17 da pauta, é o RO número 10.825.89/2017. Recorrente é BPM Transportes Limitada e está inscrito para sustentação oral a doutora Fabrícia Vieira Santos de Rezende, pela recorrente BPM. Mas não tem o adiado? É aquele adiado. Léo, às 14h25. Ah, tá. Entendi. Já chegou. Com os dois juntos? Agora dá. Agora. Não, poderia. Vamos só fazer essa aqui e a gente vai. É rápido. Acho que aqui não. De um processo só, ela está isolada. Não tem, nem acho que não tem divergência. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Ricardo, é o relator. Se preferir, pode ir à conclusão do seu voto. Eu vou preferir. Senhor presidente, eu conheço dos recursos. Eu nego o provimento ao recurso do reclamante e dou o provimento parcial ao da reclamada para autorizar a dedução dos valores comprovadamente pagos diretamente ao reclamante a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Eu mantenho o valor da condenação. Senhor presidente, é o voto que trago à sessão. Doutora, fala pelo reclamante, pelo recorrente Leandro? Pela reclamada, excelência. Só pode fazer a sua sustentação.
Primeiramente, eu gostaria de saber se há divergência com relação ao não provimento do recurso do reclamante. Doutora, mas são 2 recursos. Fica difícil, né? Não fica difícil. Eu vou praticamente fazer o julgamento antecipado. Ou Vossa Excelência quer ouvir algum primeiro voto divergente? Não, eu prefiro sustentar. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da turma, ilustre representante do Ministério Público, colegas aqui presentes, boa tarde. Por uma questão de ordem, então, eu começo pelo recurso ordinário do reclamante, que não merece provimento, como muito bem entendeu o digníssimo relator. Quanto à assinatura de recibos em branco, como bem decidiu a magistrada de origem, não logrou êxito o reclamante em comprovar a alegada nulidade da documentação carreada aos autos, que goza de presunção de veracidade. Tanto o reclamante quanto a sua testemunha informaram que o pagamento era realizado em sala fechada, de forma que não é possível que um saiba o que o outro está assinando. Tanto que as testemunhas do reclamante disseram que acreditavam, por questão de um boato existente na empresa, que tais documentos eram assinados em branco, mas não veio essa prova contundente aos autos. Aliás, se houvesse essa prática, como bem entendeu a magistrada de origem, os motoristas já deveriam ter tomado providências, no caso. Então, e, por outro lado, a testemunha da reclamada afirmou que nunca assinou nenhum documento em branco, que assinava dois recibos, um com piso da categoria e outro com diárias e horas extras, devidamente preenchidos, o que não encontra óbice legal. Para o preenchimento de 2 recibos não tem nenhuma vedação legal. Ressalta-se ainda que, em outro processo em que foi feita a perícia grafo-documentoscópica, a conclusão do julgador foi a mesma, de que não foi comprovada nenhuma nulidade documental. Assim, a reclamada requer que seja mantida a sentença no que tange a validade da documentação que comprova o pagamento de diárias e horas extras, a diversos títulos. Inclusive, ela insiste na compensação, excelência, das horas extras deferidas a título de intervalo interjornada. Nos contra-cheques, há expressa menção de pagamento de horas extras a título de intervalo, sem, no entanto, discriminar se intra ou interjornada. E a reclamada entende que, apesar de ser genérica a descrição no contra-cheque, a intenção foi o pagamento dos intervalos legais não observados. Então, ela insiste no provimento, na extensão do provimento do recurso ordinário em relação à compensação das horas intervalares, pagas no contra-cheque. Requer ainda que seja acompanhado o digníssimo relator com relação à compensação do FGTS pago nos contra-cheques, sob pena de enriquecimento ilícito. E, por fim, com relação às horas deferidas como tempo de espera, ela entende que essas horas possuem natureza indenizatória, de forma que devem ser decotadas da condenação os reflexos em férias, 13º e FGTS. Justiça. Obrigado. Com a palavra, o doutor Ricardo, relator, para prestar os esclarecimentos que entender necessário. Senhor presidente, no que tange a negativa de provimento do apelo do reclamante, o julgamento acolheu o que foi sustentado. A questão do intervalo, o que foram pagas horas extras de janeiro, e a condenação especial, hora extra de intervalo intrajornada. E foi feita uma perícia contábil, onde essa questão foi especificada, destrinchada. Isso aqui se refere a excesso de jornada diária ou semanal, e esse objeto da condenação é intervalo intrajornada. Então, não tem a mesma natureza jurídica o pagamento que foi feito. Eu estou dando provimento à pretensão de deduzir o valor que foi pago diretamente, e é isso. O voto está aí. Doutor Alexandre. Estou de acordo, presidente. Doutor Márcio. Também de acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado. Obrigada. Próximo. Bom trabalho. Obrigado. É o processo número 28 da pauta. É o ROPS número 11.577, 22/2017. Recorrente é Nilda de Medeiros.
E está inscrito para sustentação oral por ela o doutor Miguel Moraes Neto, 28. Doutor Ricardo, relator, para ir diretamente à conclusão do voto, se preferir. Não. Tem, né? PJE tá. PJE não deixa. Senhor presidente, eu conheço, provejo parcialmente para julgando procedente a ação condenar a reclamada ao pagamento do auxílio alimentação reclamante desde a data de sua jubilação, nas mesmas condições e valores pagos ao pessoal da ativa, inclusive em dobro no mês de dezembro, observados os reajustes posteriores até a restauração do benefício, mês a mês, como se apurar em liquidação. Absolvo o reclamante dos honorários advocatícios e concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita. Critérios de apuração conforme fundamentação. Inverto os ônus de sucumbência, arbitra condenação ao valor de R$20 mil das custas por R$400 pela reclamada, que deverá indenizar a reclamante o valor antecipadamente recolhido. Eu voto, senhor presidente, que eu trago a sessão. O doutor fala pela reclamante? Está satisfeito? Indagaria, Vossa Excelência, posso aguardar eventual divergência. Ok. Doutor Alexandre? De acordo. Doutor Márcio? Também de acordo. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. É o 30 da pauta, é o ROPS número 11, 623, 33, 2017. Recorrente é Kelly Cristina de Souza. Acho que tá. E inscrito para sustentação oral, o doutor Alex Santana de Novaes, pela recorrente Kelly. 30. Doutor Ricardo, se preferir, pode ir diretamente à sua conclusão. Tem? Senhor presidente, eu não conheço do recurso da primeira reclamada. Eu conheço do recurso do segundo e terceiro reclamados e do recurso adesivo da reclamante. Eu rejeito as preliminares de suspensão processual e ilegitimidade passiva. Eu, no mérito, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso do segundo e terceiro reclamados para, reconhecendo a validade do contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada, afastar o enquadramento da reclamante na categoria dos bancários e, em consequência, julgo totalmente improcedente a ação. Dou por prejudicadas as demais matérias recursais e todo o recurso ordinário da reclamante. Eu, com isso, senhor presidente, eu proponho inverter os ônus de sucumbência com custas pela reclamante isenta. É o voto, senhor presidente, que eu trago à sessão. Doutor, o senhor está com a palavra para fazer a sua sustentação oral. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, no que pese o voto do ilustre relator, a matéria está sumulada nesse egrégio tribunal. Súmula 49. Atendente telemarketing, cartão de crédito, cartão Bradesco, Banco Bradesco. Quanto ao recurso adesivo da reclamante, a reclamante pede também, trata de matéria já decidida, já uniformizada, que não seja determinado, que seja excluída a determinação de que a liquidação obedeça aos valores postos na inicial. Esse tribunal já se manifestou no sentido de que não há limitação, mesmo em processo de rito sumaríssimo. Pelo exposto, excelência, tendo em vista que a matéria está sumulada no próprio Tribunal da Terceira Região, pede que seja mantida a decisão de primeiro grau quanto ao recurso das reclamadas e que seja provido o recurso da reclamante. É o que espero. Obrigado, excelência. Obrigado. Deixa eu... Doutora, gostaria de fazer... Sim, senhor presidente. A súmula está com... morreu, né, está na funerária para preparar o corpo, porque não só a lei 13.467, como o velho e bom entendimento dessa gloriosa nona turma, agora, recentemente, o TST fulminou completamente essa súmula, porque tem um entendimento lá da SBDI 1, que coaduna com o do Supremo e coaduna com o da lei, de modo que a súmula eu não aplico, não. Eu mantenho o voto. Muito bem. O segundo votante, doutor Alexandre.
Presidente, eu apresentei uma divergência exatamente no sentido da sustentação oral, porque entendo que a súmula, apesar de moribunda, ainda sobrevive, enquanto essa corte não revogá-la. De forma que nego provimento ao apelo das reclamadas nesse aspecto, e não, confesso, não cheguei a examinar o recurso da reclamante, que, segundo o relator, estaria prejudicado. Mas é limitação. Mas como é só a limitação, eu tenho condição de já julgá-lo para negar provimento também. O recurso da reclamante é só nessa matéria, doutor? Só a questão da limitação, porque eu entendo. Essa ela foi vencedora, né? Que cabe a limitação. Cabe a limitação a partir da lei agora, né? Na nova lei, ela exige o valor adequado. Não, esse é ROPS. É antigo, né? Então, eu já entendo que mesmo antes da vigência da lei nova, já deveria ser observada essa limitação. Então, nesse aspecto, eu nego provimento aos apelos, tanto das reclamadas, aqueles que foram conhecidos, né? Quanto ao da reclamante. O do reclamante você dá, né? Porque a sentença limitou, né? A sentença limitou e eu mantenho Você a limitação. limitou. Ah, você mantém. Mantenho a limitação. Posso? Tomás. Eu vou acompanhar a divergência em relação à súmula 49, mas também daria provimento ao recurso do reclamante, que eu entendo que não é caso de limitar. Súmula também, né? Porque também tem súmula também no tribunal. Matéria simulada. As também. duas eu estou seguindo as duas súmulas do tribunal. Tá. Quanto à súmula, Vossa Excelência, esquece súmula. Ninguém é obrigado a obedecer súmula. Nem a da limitação. De nada, a não ser os vinculantes do Supremo, obedecer a lei. Então, tá a bom. lei eu obedeço, súmula não, só a lei. Então, eu fico vencido do reclamante. Então, Vossa Excelência vai ficar, porque ficou os dois, o doutor Ricardo e o doutor Alexandre votam negam provimento ao recurso da reclamação, ao adesivo que pedia a não limitação, não é isso? Mas quanto ao recurso das reclamadas, foi negado provimento, vencido o doutor Ricardo. O redator vai ficar o doutor... Não, esse aqui não tem redator, não. Não tem redator, não, né? É só manter na sentença. Manter a sentença. Ah, tá, é ROPS. Então, é ROPS. E eu fico vencido no recurso reclamante. Mas súmula contra calma a lei. lá, calma lá. Vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, calma lá. Vamos devagar. Súmula contra a lei, nunca vi. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Então é isso mesmo. Só um minutinho. Então, fica vencido no recurso do reclamante, adesivo do reclamante, doutor Márcio. Isso. No recurso das reclamadas, vencido o doutor Ricardo. Isso. Perfeito? Quanto ao redator, o secretário que está nos alertando, precisa sim, porque quem depois vai fazer os argumentos se houver embargos de declaração? Eu mesmo. Pode ficar, Vossa Excelência. A matéria já é conhecida, né? Matéria conhecida. Então fica redator, doutor, o relator. Ok. A matéria já é conhecida aí. É só aplicar a súmula. Só repetir a súmula, ela já é exaustiva sobre a matéria. Esse é o qual da pauta? Esse é o 30 da pauta. Muito bem. Próximo. Sim, é o processo número 6 da pauta. Esse aqui é o caso. Esse que é o subestamento? Está muito lento no pregão. Não tem. É o RO número 10, 188, 36, 2017. A recorrente é Viação Rio Doce e está inscrita para sustentação oral a doutora Graciela de Matos Gonçalves, pela recorrente Viação 6. Com a palavra, o eminente relator para, se preferir, diretamente a conclusão do seu voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos. No mérito, eu provejo parcialmente ao do reclamante para absolvê-lo do pagamento dos honorários de sucumbência recíproca. Provejo parcialmente ao recurso da reclamada para, 1, determinar que seja observado para a apuração das horas extras intervalares o tempo de intervalo previsto nas negociações coletivas, ainda que reduzido. O regime de dupla pegada, o fracionamento e a súmula 366 do TST para as pequenas diferenças apuradas. Absolvê-la, 2, da condenação dos reflexos das horas extras por inobservância dos intervalos intra- e interjornada, da dobra pelos repousos e feriados laborados. 4, limitar a condenação ao pagamento das diferenças de adicional noturno,
tendo em vista a inobservância da hora fixa noturna, apurando-se os valores pagos no recibo do mês subsequente ao que foi praticada a jornada noturna. 5. Do pagamento de ajuda de custo de alimentação. 6. Limitar a apuração das multas convencionais ao descumprimento dos intervalos intra- e interjornada. 7. Absolvê-la da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Eu reduzo o valor da condenação para 15 e das custas para 300. É, senhor presidente, o voto que trago à sessão. Doutora, a senhora fala pela viação? Sim, pela viação. Então, com a palavra. Eu só gostaria de esclarecimento, se for possível, excelentíssimo relator. Em relação aos reflexos, foi qual a decisão do senhor? Reflexo, deixa eu ver. Peraí. Eu estou absolvendo. Limitar a condenação. Determinar que seja fracionamento, condenação. Estou absolvendo da condenação nos reflexos das horas extras por inobservância dos intervalos intra- e interjornada. Estou absolvendo. Entendi. A senhora vai fazer a sua sustentação? Não, então, atende. Ok. Com a palavra, doutor Alexandre. Presidente, eu tenho uma pequena divergência, porque entendo que, por força das leis, da lei, né, 12.619 de 2012, o intervalo não poderia ser reduzido, mas apenas fracionado. Então, o provimento que eu daria ao recurso da reclamada é apenas para limitar as horas extras pela supressão parcial do intervalo intrajornada ao período de 16/6/2012 e 2 de março de 2015, quando a Lei 13.103 voltou a autorizar a redução do intervalo no caso dos trabalhadores desta categoria. Então, o meu provimento seria para limitar as horas extras pela supressão parcial do intervalo ao período de 16 de junho de 2012 a 2 de março de 2015. Doutora, gostaria de sustentar nessa matéria? Sim, excelência. Se me não. permite, né? Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Sim. Demais membros da mesa, excelentíssimo representante do Ministério Público, meus colegas aqui presentes. Em relação à questão da divergência apresentada pelo ilustre desembargador, a reclamada recorrente, ela entende que, na verdade, não houve supressão do intervalo intrajornada, porque ele foi, na verdade, fracionado. Quando as viagens, quando a carga horária era acima de 8 horas, o intervalo ele era feito 30 minutos, né, na primeira parada para refeição e descanso, e nas outras horas de viagem, de 2 em 2 horas de viagem, existia um intervalo de 15 minutos para lanche, que, embora não esteja constando, né, no registro, sabe-se que a cada 2 horas ou 3 horas de viagem, todo ônibus ele é obrigado a fazer essa parada. Então, no que refere-se à diminuição do intervalo, não foi o que ocorreu. Entendemos que, na verdade, houve apenas um fracionamento. E, por esse motivo, né, peço vênia ao ilustre desembargador para sustentar essa posição da Aviação Rio Doce, em relação a esse ponto. Como voto, doutor Márcio? Eu vou pedir vênia, mas eu vou acompanhar o revisor. Então, no caso Senhor aqui... presidente, Pois não. dá a palavra? Pode falar. É porque tem uma coisa que chama realidade. O mundo é real e ideal. Real é o que é, o em si. Ideal é o para si, é como eu ideio o mundo, como eu compreendo o mundo. Não tem a lei, não é a lei que muda a vida, é a vida que muda a lei. Aqui não tem outro jeito, empresa de ônibus não tem jeito de você parar o ônibus no meio do caminho e dar o sujeito de intervalo. Aí o que é que eles fazem? Sabiamente o legislador prevê o acordo que fraciona. Todo mundo sabe que o sujeito para, temos inteiro. Não é só eu vou fazer uma lei para acabar com a gravidade. Não acaba, você pode fazer lei. Na Constituição de 88, só vamos taxar o juro a 12% ao ano. Porque se fizer tanto vergonha, acabaram com isso. Porque não é a lei que muda a vida, é a vida que muda a lei. Então, aqui está regulado de acordo com o acordo coletivo e eu estou dando validade a ele. Pronto. A lei, tanto é verdade que eles voltaram. A lei não sabe para regular a vida. Então, eu peço o vênia e manter o voto. Tá certo. Doutor Alexandre. Presidente, fica com filosoficamente, eu até concordo com o doutor Ricardo.
Mas é o caso, então, de se aplicar também as mudanças da lei na nova legislação trabalhista, não é. O legislador veio expressamente e proibiu fracionar, reduziu o intervalo. Se isso é real, se é fictício, se é o ideal ou não é, concordo plenamente com Vossa Excelência, mas é o que a lei veio falar. E tanto que depois veio uma lei posterior e retornou, falou, aquela lei estava errada mesmo, vamos restabelecer a possibilidade de redução. Mas nesse intervalo, eu sigo a lei. Então, aqui, no caso, doutor Ricardo, o senhor ficaria vencido. Eu estou vendo aqui, Vossa Excelência estava tirando, né? Aqui, ó, estava excluindo, absolvendo da condenação as horas extras por inobservando o intervalo intra e interjornada. Então, Vossa Excelência vai ficar vencido só parcialmente quanto ao intervalo intrajornada e, no caso aqui, seria dado um provimento não para absolver da condenação, mas seria dar um provimento também ao recurso reclamado só para limitar, não é isso? Para limitar, deixa eu ver aqui, para limitar a condenação das horas extras de intervalo, limitar as horas extras pela supressão parcial do intervalo intrajornada ao período de 16/6/2012, conforme a Lei 12.619/2012, até 2/3/2015, quando entrou em vigor a Lei 13.103/2015. Exatamente. Vossa Excelência, então, faria a adequação. Faça, claro. Fica, então, proclamar o resultado, então, nesses termos do voto do relator, com essa pequena adequação aí quanto ao intervalo intrajornal. E a redução também está cobertada Já nesse tá aí, né? Tá bom. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Próximo. Processo número 11 da pauta é o RO número 10.438/60/2017. O recorrente é Insigne Comunicação Social Limitada, EPP, e está inscrito para sustentação oral, doutora Luísio Nogueira de Almeida. 11 da pauta. Doutor Ricardo, se preferir, pode ir a sustentação. Só um minutinho. O doutor só um minuto. Só um minuto. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Ricardo, se preferir, pode ir diretamente à sua conclusão. Senhor presidente, eu conheço do recurso, eu dou-lhe parcial provimento para reduzir a remuneração ao patamar de R$ 1.300. Absolvo o reclamado das diferenças salariais, da integração da ajuda de custo, da indenização por danos morais e do acréscimo do artigo 467. Da CLT. Eu altero o valor da condenação para 20 mil e das custas para R$ 400. Senhor presidente, o voto que trago à sessão. Doutor, o senhor fala pela Insigne? Sim, reclamada, recorrente, Insigne. O provimento foi só parcial, né, doutor Ricardo? Isso, mas acho que atende. Com a palavra, então, né, Vossa Excelência. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa grande turma, em nome de quem cumprimento todos os presentes. Inicialmente, eu vou parabenizar o eminente relator pelo brilhante voto e, com a devida vênia, vou pedir licença ao relator para insistir nas razões do recurso ordinário da empresa, no que tange a parte do voto do eminente relator que manteve a existência do liame empregatício após janeiro de 2008. Trata-se de uma ação onde o reclamante alega que começou a trabalhar em 2005 e teria trabalhado direto até 2017 com contrato único. E a empresa apresentou um termo de rescisão do contrato de trabalho em 2008 e alegou que o reclamante, em 2008, recebeu as verbas resilitórias referentes ao contrato de assistente administrativo que ele tinha na empresa de comunicação social, que é a reclamada recorrente, e que, a partir daí, ele foi trabalhar na casa do sócio, num contrato distinto, um contrato de natureza doméstica, atendendo a família do sócio. E durante a instrução processual, a única prova oral produzida foi consubstanciada no depoimento pessoal do reclamante e do reclamado, porque, como foi dito na defesa, o serviço passou a ser prestado na residência do sócio da empresa. E até o cerne da defesa é essa, né? Dizer que o contrato tinha uma natureza distinta.
e todos nós sabemos que o contrato de doméstico realmente tem essas peculiaridades. Como o serviço se dá no âmbito da residência, é difícil conseguir testemunha, por isso que ambas as partes produziram prova oral somente através do depoimento pessoal de cada uma. Acho que, nesse ponto, já é também um indício de que o contrato era de doméstico mesmo, né? Até porque as partes não conseguiram levar testemunhas, e, corroborando com isso, o reclamante confessou. Pela leitura aí do depoimento pessoal do reclamante, ele confirma que, realmente, depois que o contrato de trabalho foi formalmente rescindido com a empresa Insigne, ele foi trabalhar na casa do sócio. Aí ele deu uma certa variada, tentou dar uma enrolada no juiz, falando que foi trabalhar em Belo Horizonte, que depois foi em Lagoa Santa, mas o juiz percebeu que, e constou aí nos autos, que realmente ele foi trabalhar na residência do sócio, e, indagado pelo juiz o que ele fazia na residência do sócio, ele contou que ele era motorista, exatamente como está na defesa, disse que, além de ser motorista e levar o sócio no carro do sócio para atividades de natureza doméstica, disse que transportava também a esposa, os filhos do sócio. E aí disse que fazia também serviço de escritório, mas não especificou qual serviço de escritório, porque realmente não tinha serviço de escritório para executar na residência do sócio. Ele não soube explicar que tipo de serviço que era esse prestado lá, mas, de qualquer forma, tem uma parte importante no depoimento dele, que é a parte que ele admite que ele era afilhado de batismo do irmão do sócio. O caso concreto aqui, para ser breve, para encerrar, não ficar, vamos dizer assim, malhando em ferro quente, é que o empregador ele foi penalizado por ter preservado o trabalho do afilhado do irmão dele, porque ele próprio admite que, depois que ele foi trabalhar na casa do sócio, a empresa não tinha empregado nenhum. É porque, como está na defesa, a empresa encerrou suas atividades. Só que, como ele era uma pessoa assim, da família, não com grau de parentesco consanguíneo, mas porque ele era afilhado do irmão do sócio da empresa, ele foi levado para a casa do sócio, lá ficou como motorista, e ficou lá por 9 anos. Nesses 9 anos, ele nunca reclamou vínculo de emprego, nunca reclamou redução de salário, nem nada. Depois de 9 anos, né, ou seja, de 2008 até 2017, é que ele veio à Justiça do Trabalho alegar que era empregado, que não tinha carteira assinada, que o contrato era único. Então, só nesse particular que eu peço realmente a reflexão do eminente relator e dos demais votantes, porque o relator falou com brilhantismo aqui as questões relacionadas à realidade, né? Até porque o contrato de trabalho é um contrato de realidade, e o princípio da primazia da realidade é um dos mais importantes que permeia o processo do trabalho. E, no mais, eu acho que o eminente relator merece aplausos ao ter excluído indenização por dano moral, que eu não vejo como que pode ser mantida a sentença nesse particular. Aí eu até me dirijo aos outros votantes. Foi brilhante a decisão do eminente relator nesse aspecto. O juízo deferiu salário alegado por fora, falando que o ônus era do autor, do reclamado, não tem como o ônus ser do reclamado em relação à alegação de salário por fora, principalmente porque no trabalho doméstico, ainda que seja considerado o contrato único, a unicidade contratual, não houve nenhuma determinação para apresentação de recibo, e não tinha também. Não tinha porque ele era da família, declarou no depoimento dele que ele almoçava na mesa, junto com a família, então não tinha, e isso também não foi determinado a apresentar. Então, realmente, é brilhante a decisão que afasta salário por fora, que afasta danos morais, porque como que pode ser deferido um valor de indenização a danos morais para uma pessoa que alegou que até eventos de família, as festas familiares, ele participava das festas de família, então uma pessoa muito querida pela família, foi daquele tipo de processo que causou bastante constrangimento nas audiências. O relator também, com brilhantismo, afastou a multa do 467, porque a questão é altamente controvertida. Então, enfim, finalizando, eu vou ratificar e reiterar os termos do recurso patronal, e agradeço a atenção de todos vocês.
Doutor Ricardo, se preferir fazer esclarecimento. Senhor presidente, aqui é o seguinte, é questão de olhar o processo só da ata de audiência para frente ou olhar o processo da ata de audiência para trás. Porque não é só a prova oral que é prova, pelo menos ao meu sentido. Aqui, em que pese alegar-se que o contrato se rescindiu em 31 de janeiro de 2008, na verdade não tem prova de baixa de carteira, não tem prova de formalização disso aí. E há prova aqui de que, apesar disso, parece que o maior cliente dessa empresa era a Rádio Itatiaia, 95.7 FM, 610 AM. Sou ouvinte assíduo. Muito boa. Muito boa, Diego. Não só dela, como de todas as rádios. Eu tenho uma coleção de rádio, eu já contei isso aqui, porque quando eu cheguei da roça para a cidade, uma das coisas que me marcou mais profundamente foi luz elétrica, picolé, refrigerante e rádio. Primeira vez que eu vi um rádio tocando na venda de Geraldo Gatinho, aquilo eu fiquei doido com aquilo que tem na cabeça, né? E mais menino da roça não podia perguntar o que vinha a ser aquilo que falava e tocava a música. Tanto que eu sou doido com rádio até hoje. Eu não durmo sem um radinho escutando até... Então eu ouço muito a Rádio Itatiaia. Quando eu era menino também era assim. Não, mas eu sou... Passei dessa fase. Então é o seguinte... Dormi escutando rádio. De modo que aqui a prova nos autos, a prova é contundente nos autos. Então eu estou dando aqui pela súmula, embora que eu não gosto muito dessa súmula, exato, 212, porque a prova é evidente que continuou a prestação de serviço. Há comunicação entre ele e a Rádio Itatiaia, há comunicação de pagamento em comissão, e ele então continuou trabalhando. Normalmente tem documento que demonstra isso. E a par disso também não houve a solene dissolução do contrato. Então, para mim, o Liamo continuou. Eu peço o vênia, doutora Luiz, brilhante, como sempre, cada vez mais, mas eu não me comovo com essa parte da sustentação. No mais, eu estou acolhendo a tese sustentável. O doutor Alexandre, como é que vota? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Márcio. Também estou acompanhando. Então, doutor, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Próximo. Há um pedido de preferência para assistir ao julgamento. É no processo número 23 da pauta. É o RO número 11.158.15/2015. Recorrente Agripino de Jesus Prazeres Chaves e recorrido ao Locaforte Alocação de Equipamentos Industriais e Containers Limitada. Doutor Ricardo. O relator, né? Agripino, eu tinha um tio doutor que Ricardo chamava Agripino, morreu com 101 anos. Morava na roça. Tem que ser mais de um Agripino também lá no interior. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário do reclamante e do agravo de instrumento da primeira reclamada. Eu, no mérito, nego o provimento ao agravo de instrumento da primeira reclamada, provejo o recurso do reclamante para majorar as compensações por danos morais e estéticos ao patamar de 20, sendo 10 mil para cada espécie de prejuízo. Eu altero o valor da condenação para 78 mil e das custas para as 1.560, pela primeira reclamada. Ainda, senhor presidente, eu determino seja, ao final, após o trânsito julgado, oficiada a Procuradoria Federal em Minas Gerais, através do endereço eletrônico que cito, com cópia para o e-mail regressiva, TST, é uma questão burocrática. Para os fins previstos da recomendação conjunta do Gabinete da Presidência do TST e da Presidência do Conselho Superior da Justiça e Trabalho, datado de 28 de outubro de 2011. Senhor presidente, o voto que traga a sessão. Doutor Alexandre. De acordo, presidente. Doutor Marco. Também de acordo. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Vamos agora dar preferência, né? Sim. A preferência regimental de um processo que vem adiado da sessão passada, é na sessão de 14 horas e 25 minutos, de relatoria do doutor Márcio José Zebende. É o RO número 10.607.97/2016. Recorrente Luciano Pereira Duarte e também Biocor, Hospital de Doenças Cardiovasculares Limitada, recorridos os mesmos. Nesse processo, na sessão passada, parece que o doutor, do advogado do reclamante, né, tinha já feito a sustentação oral, não é isso? E aí, quando o doutor Márcio, que é o relator, indicou um adiamento para examinar uma
uma matéria que foi trazida à tribuna, perfeito? Doutor Márcio, apreciou a matéria, como vota agora? Continua, como vota, né, Vossa Excelência? Sim, senhor. Na verdade, a matéria que tinha me chamado a atenção é a respeito do registro nos cartões de ponto, que o advogado, inclusive, citou o mês de junho de 2013, que haveria horas extras registradas e não quitadas por amostragem. E eu fui rever os autos e eu vou manter o meu voto, porque, na verdade, em junho de 2013, realmente tem horas extras apontadas, mas no mês de julho houve uma compensação dessas horas. Eu fui analisar os cartões. Então, eu entendi que o autor não se desincumbiu a contento de provar as horas extras registradas e não quitadas. Vossa Excelência quer que eu repita a conclusão? Só para nós recordarmos. Eu sou o segundo votante, né, nesse processo. O terceiro votante é o... Doutor Ricardo Marcelo. Então, eu estou rejeitando a preliminar arguida pela reclamada enquanto as razões. Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, eu estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para conceder os benefícios da justiça gratuita e isentá-lo do pagamento de honorários periciais. Estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar a condenação aos pagamentos de diferenças de horas extras referente às dobras de plantões não contemplados e pela inobservância do intervalo de 36 horas entre as duas jornadas. A diferença de adicional noturno e reflexos, os feriados em dobros e reflexos, os honorários periciais relativos à perícia realizada para apuração de insalubridade e periculosidade estão sendo reduzidos para R$1.000 e serão suportados pela União Federal, na forma do RA 66-2010 do CSJT. E eu estou reduzindo o valor da condenação para R$5.000, com custas de 100 pela reclamada. Esse é meu voto. O advogado da reclamada para a sua sustentação oral. Senhor presidente, são vários temas ou vários enfoques sobre o mesmo tema. Então, no que toca à jornada, eu pediria a gentileza ao eminente relator de me esclarecer, porque até para otimizar a sustentação. Há um pedido de diferenças salariais, diferenças de horas extras, já registradas no cartão. Estas estão excluídas da condenação. Na verdade, eu acolhi integralmente o recurso da reclamada nesse aspecto. Estou provendo recurso para afastar o pagamento da diferença de horas extras. De horas extras como um todo. Como um todo. Então, está mantendo apenas uma diferença de adicional de produtividade. Exatamente. A única coisa que ficou foi isso. Excelência, o provimento nos satisfaz. Se eu pudesse aguardar um eventual voto divergente. Tá certo, eu retorno, se for o caso. Eu, como segundo votante, eu estou de acordo com o voto do relator, como voto do doutor Ricardo. Eu acompanho. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. É isso aí. Boa tarde. Muito obrigado. Próximo. Vamos voltar, né, a pauta. Essa sessão é um processo só. Então vamos voltar à pauta. Mas na sessão do doutor Ricardo não há registro de outros advogados para sustentar. Agora tem início a sessão de 14 horas e 20 minutos. Doutor Márcio, relator. Também de relatoria do doutor Márcio César Verde. Ok. Pessoal, obrigado. Privilegiado. Distância, chama o processo daqui, depois chama a distância. Tem dois a distância para essa sessão. Primeiro processo é o 18 da pauta, é o ROPS número 10.518-22/2017. Recorrente a Conservos Serviços Gerais Limitada e está inscrita para a sustentação oral a doutora Isabel das Graças Dourado, pela recorrente Conservo, 18. Boa tarde. Só um minuto. Doutor Márcio é o relator. Com a palavra, se preferir, pode ir diretamente à sua conclusão. Sim, senhor presidente. Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, eu estou dando provimento ao apelo empresário para afastar a condenação do pagamento de horas extras laboradas, além da 11ª diária e reflexos, 1 hora diária nos dias em que houve efetivo labor, em razão da não concessão do intervalo entre a jornada e reflexos, o vale transporte, no importe diário de R$ 6,20 por dia efetivamente trabalhado, no período de 1 de outubro de 2015 a 31 de janeiro de 2016 e de 4 de maio de 2016 a 14 de maio de 2016.
Diante disso, o provimento do recurso empresário fica prejudicado o recurso do autor, que pleiteava o pagamento de honorários sucumbenciais. O provimento do apelo implica improcedência dos pedidos e inversão dos ônus de sucumbência, constituindo as custas processuais em encargos do reclamante, dos quais fica isento, pois beneficiário da justiça gratuita. Essa é a minha proposta de voto. Doutora, a senhora fala pela Conserva? Sim. Aguardaria o primeiro voto, gente, por gentileza. Eu sou o segundo votante, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Como voto, doutor Ricardo? De acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito Boa obrigado. tarde, gente. Tchau, Tudo de bom obrigado. para vocês. Próximo. Há um processo com preferência regimental, com sustentação oral à distância, originário do foro de Juiz de Fora. É o 43 da pauta, é o RO número 11.474/59/2016. Relator, doutor Márcio? Sim, ainda o doutor Márcio. Tem uma sustentação. Sim, né? está inscrita para a recorrente é Roberta Silva do Carmo e recorrida Brasil Center Comunicações Limitada. Está inscrita para a sustentação oral doutora Paula Carrara da Silva pela recorrida Brasil Center, 43. Como é que é o nome do advogado? Paula. Doutora Paula, a senhora está nos escutando? Sim, excelência, ouço Tá. perfeitamente. Muito obrigado. Doutor Márcio, pode ir diretamente à conclusão do voto, se preferir. Sim, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, estou negando-lhe provimento. Doutora Paula, a senhora fala pela recorrida? Divergência. Exato. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente, se fosse o caso, para fazer a sua sustentação oral? Sim, eu aguardo eventual divergência, por favor. Muito obrigado. Eu sou o segundo votante, eu acompanho integralmente o voto do relator, como voto do doutor Ricardo. 11.474, doutor Vitor? Sim. De acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Muito obrigado, doutor. Obrigada e uma boa tarde. Tchau. Chamou um outro. O penteado aqui quando sai, né? Tá bonito. Tem que melhorar o penteado aqui. Tá no visu, tá bem lustroso. Tinha que ser igual o Bonner lá, tem que pôr uns pozinhos Faz assim. igual o Xande, né? dá um lustro na... Fazer igual o Alexandre. Não, o Alexandre também tá usando isso não, né? Não usa não. Não precisa não, né? Aquilo é só artista de TV, né? Vamos para o próximo. Há um segundo processo com preferência, com sustentação oral à distância, originária do foro de Varginha. É o processo número 9 da pauta. 9. É o ROPS número 10.108.02/2018. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Daniel Ribeiro Brandão Pereira, pela recorrida Total Alimentos Limitada. O recorrente é Marcos Vinícius Fernandes. 9 da pauta. Ele está pela recorrida, né? Doutor pai Daniel? Doutor Daniel, o senhor está nos escutando? Boa tarde, sim, estou escutando. Então, só um minuto, vou passar a palavra agora para o eminente relator para ir à conclusão do seu voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Doutor Daniel, o senhor gostaria de fazer a sustentação oral ou aguardaria o primeiro voto divergente? Isso é possível ouvir se vai haver divergência? Porque Sim. se não houver divergência, eu não vai precisar fazer a sustentação. Perfeitamente. Eu, como segundo votante, eu estou integralmente de acordo com o voto do relator, como voto do doutor Ricardo. O relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Tchau, boa tarde. Tchau. Próximo. Esse é o processo número 48 da pauta. É o RO número 11.612/76/2017. O recorrente é o Banco do Brasil S.A. e o recorrido ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e região. Está inscrita para a sustentação oral a doutora Marina Barbosa Souza, pelo recorrente Banco do Brasil, 48. Não, na verdade, a minha inscrição é só para ouvir o voto. Não desejo sustentar. Mas não tem problema, só quer só assistir ao julgamento. Eu sou pelo sindicato. Perfeito. O eminente relator já está em condição de fazer o seu... proferir o seu voto? Pode ir em conclusão, se preferir. Só um instantinho, senhor presidente.
Banco do Brasil, né? É o banco contra o sindicato, né? Está pelo sindicato. Só está pelo sindicato. Recorrido. É um protesto, não é isso? Protesto judicial. Eu estou conhecendo e, no mérito, negando-lhe provimento. A senhora aguardaria o primeiro voto? É para assistir, né? Eu, como segundo votante, estou de acordo com o voto do eminente relator. Doutor Ricardo. De acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Mesmo porque isso aqui é o canto da sereia. Isso aqui é o último dos últimos, né, protesto? Ainda foi na 10ª hora. Exatamente. Doutora, tem um segundo processo. Isso. Que é o 25 da pauta. É o RO número 10926-55-2016. 25. Recorrente Edmeia Bernardes Álvares. E está inscrita para sustentação doutora Marina Barbosa Souza, 25. Doutora Também Marina. recorre ao Banco do Brasil. Assim. Tá, deixa eu abrir aqui meu processo. 25, né? Calma. Aqui tem um... Doutor Márcio já tem condição? Sim, senhor presidente. Abriu? Então, se preferir, pode ir diretamente à conclusão do seu voto, doutor Márcio. Eu estou conhecendo os recursos, à exceção do tópico do apelo da autora, que versa sobre interrupção da prescrição pelo protesto do judicial em relação às horas extras laboradas após a sexta diária, por falta de interesse recursal. No mérito, eu estou dando provimento parcial ao apelo patronal para declarar a prescrição total do direito de postular a integração do auxílio alimentação, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso 2 do CPC, com a consequente exclusão da condenação ao pagamento dos reflexos deferidos em sentença, em virtude da determinação de integração da parcela na remuneração da empregada, e declarar a prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 20 de 6 de 2011, em relação ao período de pagamento das horas extras supostamente devidas pelo labor prestado além da sexta hora. E também estou dando provimento parcial ao apelo da autora para determinar a aplicação da TR no cálculo da correção monetária dos débitos trabalhistas até 24 de março de 2015 e, a partir daí, o IPCA. E após 11 de 11 de 2007, a TRD. E, nesse caso, eu fico vencido nessa questão, porque é uma questão que eu já tenho posicionamento. Adequado, né? Já fui adaptado. Ok. Doutoras, com a palavra para sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Eu quero sustentar somente com relação às horas extras, além da sexta diária, porque aqui o juiz levou em consideração apenas o depoimento da testemunha do banco, do reclamado, sendo que restou incontroversa a invalidade do controle de ponto. O magistrado alega, por afastar o depoimento das testemunhas do reclamante, que houve um descompasso entre o dito na exordial e o dito em instrução. Contudo, os três depoimentos, tanto o depoimento da autora quanto o depoimento das duas testemunhas, são claros ao impor que existiam, sim, tarefas a serem realizadas além das consignadas no controle de ponto. Inclusive, tanto o depoimento da Raquel quanto do Francisco, ambos depoimentos prestados, testemunhas da reclamante, informam quais são essas atividades. Peço vênia para analisar o depoimento das testemunhas. Após o registro da saída no controle de ponto, a depoente e a reclamante realizavam um arquivo de documentos, tais como cartões autógrafos e documentos do movimento do dia, contagem de envelope para expedição de malote, e nos dias maior, o movimento realizava a contagem de dinheiro do caixa para verificação de eventual diferença. Depoimento da testemunha. Após o registro da saída no cartão, a reclamante fazia também a contagem de dinheiro, conferência de dinheiro do baú do colega, que se trata de procedimento de segurança adotado pela reclamada, além de preparação de documentos para envio de malote, e após o registro do cartão de ponto, a reclamante também realizava arquivamento de cartões, documentos e compensação. Foi no mesmo sentido do depoimento da reclamante, então não há que se falar em descompasso entre os depoimentos. O magistrado também alega que esse descompasso também se deu com relação ao horário. Ora, é muito complicado um colega de trabalho falar exatamente qual o tempo da extrapolação. Então, a reclamante ela fala que extrapolava em média de 40 minutos a 1 hora. A outra testemunha de 30 minutos a 1 hora. E a outra testemunha além de 1 hora.
justamente porque não tem como, é impossível que um colega de trabalho se recorde exatamente qual que era o labor, qual o tempo de labor. Então, na concepção da reclamante, se desincumbiu do ônus de provar que a invalidade dos controles de ponto e que, sim, inclusive, todas as testemunhas falavam que, com a concordância do superior hierárquico, era possível a realização de hora extra, mesmo sem bater o ponto. Então, por esse motivo, a obreira requer que seja dado provimento ao recurso, com deferimento de hora extra, além da 6ª hora diária, pela média dos depoimentos prestados aqui nos autos. É o que se requer. Tomás. A questão, na verdade, é de percepção de prova, né? Eu tive o mesmo sentimento do juiz da primeira instância. Os cartões de ponto registram horários variáveis de horas extras, com várias horas extras registradas. Eu entendi que o depoimento das testemunhas realmente foram contraditórios, então eu estou considerando fidedignos os cartões de ponto, consignando a real jornada de trabalho. Por isso eu estou mantendo o meu voto. Eu, como segundo votante, eu só tenho uma pequena divergência do voto do eminente relator quanto ao artigo 384, que eu dou provimento para excluir da condenação as horas extras do artigo 384. Como voto, doutor Ricardo? Senhor presidente, eu peço vênia ao relator, peço vênia à sustentação. Eu também coaduno com o entendimento esposado na sentença e confirmado aqui pelo relator com relação à apreciação da prova, mas eu acompanho o eminente revisor para também adilargar o provimento para dissolver de horas extras sob fundamento do artigo 384. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator, que fica vencido quanto ao intervalo do artigo 384, e vai ser dado também um provimento também ao recurso do reclamado para excluir da condenação as horas extras relativas ao intervalo intrajornada, relativo ao intervalo do 384, tá, doutor? Ok. Márcio, para fazer a adequação. Obrigada, boa tarde. Obrigado, próximo. 10.296. 10.296. Esse é o 25. Oi? É qual 25? 25. Deixa eu só ver o 25. Próximo. Espera aí. Ele está. Desculpa. Processo número 29 da pauta é o RO número 10.998-32/2016. Os recorrentes são Oséias Pereira de Almeida e LDM Logística Limitada. Recorridos os mesmos e Nestlé do Brasil Limitada. Inscritos para sustentação oral, os doutores Eduardo Augusto Gonçalves Darras, pela recorrente LDM Logística, e o doutor Alexander Cerqueira Martins, pela Nestlé Brasil, também recorrida. Com a palavra, doutor Márcio, relator do processo. Senhor presidente, eu queria consignar que eu recebi memorial, li com atenção, inclusive tem até um voto meu. Exatamente, excelência. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelo autor e pela segunda reclamada LDM, e no mérito eu estou negando o provimento ao recurso da reclamante, dando parcial provimento ao recurso da segunda reclamada para excluir da condenação o adicional de um décimo sobre a remuneração e reflexos. Estou mantendo o valor da condenação por ser ainda compatível. Essa é a minha proposta. Doutor, o senhor fala pela LDM? Isso, então, excelência. com a palavra. Eu vou aguardar eventual divergência, porque atende os anseios da empresa. Doutor, o senhor fala pela Nestlé? Sim. Guardaria também o primeiro voto divergente? E eu, como segundo votante, eu estou de acordo integralmente com o voto do relator. Como voto, doutor Ricardo? Acompanho o relator. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Processo número 26 da pauta é o RO número 10.946-30/2016. A recorrente é Natura Cosméticos S.A. e está inscrito para sustentação oral o doutor Rafael Tupinambá e Oliveira, pela recorrente Natura, 26. Boa tarde. Boa tarde. Só um minuto. Quando tiver em condições, pode proclamar ir diretamente à conclusão, se preferir, doutor Márcio. Eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, eu estou negando-lhes provimento. Negou-lhes provimento. Só um minuto. Tá, me atende, eu aguardo o eventual... Aguardaria?
Eu sou o segundo votante e aqui é para manter a sentença, julgou improcedente, né? Julgou improcedente. O senhor está falando pela natura. Pela natura. Então, eu, como segundo votante, acompanho o voto do eminente relator, como voto do doutor Ricardo. Com relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, Muito doutor. obrigado. Próximo. Próximo é o 30 da pauta. É o RO número 11.020.08.2016. A recorrente LS Serviços Gráficos. Está dando uma sorte. Serviços Gráficos Limitada. E está inscrita para sustentação oral a doutora Carla Fabiana de Castro Silva, pela recorrente LS. 30. 30 da pauta. Deixa eu abrir aqui. Doutor Márcio, quando tiver em condição, pode proferir e diretamente a conclusão do seu voto. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada. No mérito, eu estou dando-lhe provimento para afastar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e reflexos. Os honorários periciais, aqui reduzidos para R$1.000, serão suportados pela União Federal. O provimento do recurso da reclamada importa na improcedência dos pedidos iniciais, constituindo encargo do reclamante o pagamento das custas do processo, do qual fica isento, pois beneficiário da justiça gratuita. A senhora fala pela empresa LS? Isso, exatamente. A senhora aguardaria o primeiro voto Claro, divergente? atende Então, eu, como segundo votante, estou de acordo. Como voto do doutor Ricardo? Acompanho o relator. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado. Boa doutora. tarde a todos. Próximo. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, não, os advogados... Vai dar para tomar café. Medalha, né? Doutor, vai dar para tomar café. Vai dar para tomar café. Se Deus quiser. Doutor Márcio, ainda tem um pedido de preferência para assistir ao julgamento no processo número 2 da pauta, é o AP número 10.003/2016. Agravante, está presente o advogado pelo agravante, Vanúzia Maria Gomes Costa. 2 da pauta. Um pedacinho quando estava trocando de roupa ali, mas não... Senhor presidente, posso ir na conclusão? Diretamente conclusão, se preferir. Vossa Excelência está acompanhando, só vai assistir. Relator pode ir diretamente à conclusão, se preferir. Eu estou conhecendo e, no mérito, negando-lhe provimento. Tem alguma divergência aqui? Não. Eu estou acompanhando. Como voto o doutor Ricardo? Com o relator. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Terminou?